tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma grande salva de palmas para o nosso Deus, digno de glória, de honra e de louvor, agora e para sempre. Podemos assentar? Uma alegria estar com vocês aqui, partilhando sobre a fascinante teologia do corpo do Papa São João Paulo II. E por que nós estamos fazendo isso? Porque exatamente nesse mês de setembro, nós estamos completando 40 anos desde que São João Paulo II começou a entregar esse presente para nós. Por que que começou? Vocês vão entender daqui a pouco, porque ele demorou 5 anos para entregar para nós esse tesouro, e é por isso que eu estou aqui insistindo e partilhando com vocês essa riqueza. Nós agora eu quero falar para vocês sobre o que é a teologia do corpo do Papa São João Paulo II e por que ela é tão importante para a nossa vida. Na primeira colocação, eu pude já dar aqui um panorama geral, de maneira prática, como nós temos que lidar de maneira mais correta com o nosso corpo e com a nossa sexualidade. Agora vamos descobrir que via positiva é essa, porque se eu não posso cair nem no extremo de desprezar o meu corpo, como em outro extremo de supervalorizá-lo, idolatrá-lo, qual que é a via positiva? A via positiva é justamente essa mensagem que São João Paulo II nos dá, que o corpo nos encaminha para Deus, que o corpo nos fala de Deus, que o corpo justamente, ele está no coração da vida, da fé católica, da fé cristã. Deus, João Paulo II diz assim, só pelo fato do verbo ter se feito carne, o corpo, ele entra na teologia pela porta principal, pela porta da frente, falando assim, pode me estudar. Gente, Deus, ele valoriza, quando ele assumiu nossa natureza humana, ele elevou a natureza humana ao mais alto grau. Pense bem, Deus se tornou um de nós, ele assumiu um corpo como o nosso, ele assumiu a nossa carne humana, ele se fez igual a nós em tudo, entendeu? Foi gerado num ventre puríssimo da Virgem Maria, ele aprendeu a falar, a andar, ou seja, um Deus que assumiu a nossa pequenez. Muitas vezes a gente não para refletir isso, não é verdade? Muitas vezes nós não paramos para ver como que Deus se fez tão pequeno e assumiu nossa dignidade. E ao assumir nossa dignidade humana, ele elevou ainda mais nossa dignidade humana. Ele mostrou para nós como nós somos valorosos, como nós somos importantes, como nós somos preciosos aos olhos de Deus. E se já éramos imagem e semelhança de Deus, agora em Cristo nós fomos elevados ainda ao mais alto grau, porque quando Jesus assume a nossa natureza humana, ele assume para nos puxar para cima, para nos puxar para o alto. É isso que aconteceu, tá? Então vamos lá, o que é, Fernando, agora de maneira prática, o que é a teologia do corpo? Para quem não sabe, a teologia do corpo é um nome que o próprio São João Paulo II deu a uma série, a um conjunto de 133 catequeses que foram proferidas, ou melhor, ele escreveu 133 catequeses, porém ele proferiu 129 delas. Quando que ele proferiu isso? Ele proferiu isso no início do pontificado dele, para ser mais preciso, de 5 de setembro de 1979 a 28 de novembro de 1984. Portanto, durante 5 anos ele foi entregando a cada quarta-feira, todas as quartas-feiras no Vaticano, talvez vocês já tenham visto pela televisão, né, o Papa se encontra com os fiéis, o Papa se encontra com o povo, e ele tem ali o costume de fazer uma audiência, né, ou seja, proferir ali um ensino, uma pequena pregação. João Paulo II, então, ele realizou durante esses 5 anos, toda quarta-feira,
ele foi entregando esse tesouro, esse presente da teologia do corpo em conta-gotas. A cada semana ele ia entregando algo mais, entregando, até completar, né, esse tesouro. Imagina só, se juntar tudo, dá um livro dessa grossura aqui, de todas as pregações do Papa João Paulo II. E veja bem, mas por que ele fez isso? Por que ele dedicou tanto tempo para falar de um mesmo assunto? 5 anos, imagina só, né? Muito tempo, né? Toda quarta-feira. Por que ele dedicou para isso? Na verdade, antes dele ser eleito Papa, enquanto cardeal na Polônia, cardeal Wojtyła, ele estava escrevendo um livro. Ele é um grande escritor, um grande intelectual. Ele estava escrevendo um livro. E esse livro, justamente, tinha um título. Provavelmente o título era Homem e Mulher o Criou. Ou seja, onde ele estava escrevendo sobre o homem e a mulher no projeto de Deus, sobre o amor humano no projeto de Deus, sobre a família, sobre o corpo, sobre a sexualidade, sobre o matrimônio. Enfim, ele estava escrevendo. Porém, esse livro não foi concluído. Esse livro, estava inacabado. Ele chegou ao pontificado com esse livro inacabado. Por quê? Porque justamente foi interrompido pelo fato de ter sido eleito Papa. Ao ter sido eleito Papa, ele não prosseguiu então escrevendo o seu livro. Então, mas ele já tinha uma boa parte dele escrita. O que ele fez então? Eu não vou publicar um livro não. Agora, como Papa, todas as quartas-feiras eu vou começar a entregar o conteúdo desse livro em forma de pregação, em forma de catequese. E tudo indica que ele inicialmente não queria dedicar tantos anos assim, falando do mesmo assunto, mas conforme ele foi caminhando, entregando aquele conteúdo, ele percebeu que ele deveria continuar, e ele foi até o final, e nos entregou, meus irmãos e minhas irmãs, o mais penetrante ensinamento católico sobre o homem e a mulher, sobre o corpo, sobre a sexualidade, sobre a família, sobre o nosso chamado ao amor, sobre o significado esponsal dos nossos corpos. Esse foi, sem dúvida alguma, o grande e o maior empreendimento catequético de São João Paulo II. Foi o grande legado, a grande herança espiritual que ele deixou para nós sobre o corpo humano, sobre a sexualidade humana. Então o que ele fala, Fernando? O que ele fala na teologia do corpo? João Paulo II fala sobre o mistério do corpo, a grandeza do amor, a beleza e o significado da sexualidade. Então, nós estávamos falando aqui sobre esses problemas que nós temos na nossa sociedade atual. Lembra que eu falei para você dos extremos? O que João Paulo II faz? Porque esses extremos, eles partem da mesma visão do ser humano. Quem despreza o corpo e só valoriza o espírito, e quem despreza o espírito e só valoriza o corpo, parte da mesma visão de ser humano. Parece que são duas coisas opostas, não parece? Mas na verdade são duas coisas muito próximas, ou seja, a incapacidade do ser humano entender que ele é corpo e alma unidos, plenamente unidos. Então o que São João Paulo II vem? Com a teologia do corpo, ele vem nos apresentar uma visão integral do ser humano, uma visão total do ser humano, tá? Ele vem apresentar para nós aquilo que nós chamamos de antropologia adequada. E veja bem, essa visão correta sobre o homem, sobre a mulher, essa visão correta sobre o ser humano é muito importante. Por quê? Porque nós temos assistido no nosso tempo uma série de reducionismos, ou seja, um achatamento sobre o que é ser humano, onde a gente pega recortes do ser humano, uma análise somente psicológica, e pensa que é só aquilo. Não, uma análise somente sociológica, uma análise somente biológica. Não, o ser humano é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que a biologia, ele é muito mais do que a psicologia, ele é muito mais do que essas dimensões que são próprias da natureza dele. Ele é muito mais do que somente relação sexual, ele é uma totalidade. Então, São João Paulo II, ele vem justamente, sem reducionismos, nos apresentar uma visão correta e integral sobre o ser humano. Isso aqui, meus irmãos, é algo muito necessário para o nosso tempo. Por quê? Porque quando São João Paulo II proferiu as suas catequeses sobre a teologia do corpo, que eu poderia chamar também de catequeses sobre o amor humano, tá? Também conhecidas como catequeses sobre o amor humano, naquela época, década de 60 e 70, o que aconteceu?
o mundo tinha estourado no mundo a revolução sexual. E quando João Paulo II estava proclamando suas catequeses, no mundo estava acontecendo uma verdadeira revolução cultural. Revolução cultural essa justamente desencadeada pela revolução sexual. E veja bem, começou a acontecer uma crescente prática e ideias, né, de confusão moral, de confusão sexual na sociedade. Foi quando a época que surgiu aí os contraceptivos. Foi na época quando surgiu aí a questão, né, do movimento. Era a época estava forte o movimento hippie, festival de Woodstock, Estados Unidos, paz e amor, sexo, drogas e rock and roll. Ou seja, essa mentalidade começou a tomar conta do Ocidente. Essa mentalidade que foi se afastando cada vez mais daqueles valores que sustentava a nossa civilização ocidental, valores da moral, valores da família, entende? O valor da sexualidade. E veja bem, começou a quebrar esses sistemas que até então sustentavam a nossa civilização ocidental e foram destruindo paulatinamente as noções de família, as noções, né, do matrimônio, aí a propagação do divórcio, não é verdade? As leis dos países favoráveis à questão do divórcio, aí as novelas, os programas de televisão estimulando, né? Inclusive a pessoa que vai assistindo essas novelas, muitas vezes fica até torcendo, né? Porque eles criam um enredo, eles criam ali uma história, onde a pessoa, você fica com dó da pessoa que está ali, de repente sofrendo no casamento, você fica torcendo, larga, pega o outro, sai com o outro, a pessoa fica aqui, o imaginário. Isso, e nós sabemos muito bem que muitas dessas novelas foi mudando o imaginário das pessoas, foi modelando a maneira da pessoa pensar, vestir, a moda, os costumes. Nós sabemos muito bem isso está amplamente divulgado, inclusive em várias pesquisas sobre o assunto. Então, ou seja, essas nações de família, não mais agora a família, a partir dessa revolução sexual, não é mais a união do homem e da mulher, agora segundo eles, né, pode ter muitas formas de construir família. Né? Ou seja, o casamento não existe amor para toda a vida, que seja eterno enquanto dure. Se der algum problema, larga, pega outra pessoa. Se der outro problema, larga, pega outra pessoa. Não tem problema nenhum. Fidelidade, para que isso aí? Não. Então, é um novo tempo. Você pode fazer outras experiências. Hoje fala muito sobre relacionamentos abertos, né? Relacionamentos abertos. Ou seja, você fica livre. A gente está junto, mas você está livre. De vez em quando você quiser sair com o outro, beijar o outro, sair com o outro, você pode ir. Essa mentalidade foi entrando cada vez mais na distribuição da questão dos preservativos. O que o preservativo fala assim, ó? Jovem, vai lá, ó, aproveita. Faz tudo que você tem que fazer, faz muito certo, mas só se protege, tá? Agora veja bem, você pode até proteger de uma doença sexualmente transmissível, embora a AIDS, que é a mais perigosa, nós sabemos muito bem que o poro do látex, né, ele é muito maior do que o vírus do HIV, né? Isso é conversa para boi dormir, na verdade, né? Na verdade é uma roleta russa, né? A pessoa tem muita chance de contrair o vírus do HIV tendo relações sexuais com uso de preservativos. Isso é algo que a gente precisa estudar e compreender, tá? Existe ali uma taxa, né, de probabilidade de acontecer. É a mesma coisa assim, vamos supor, se você fosse subir num avião e aquele avião tivesse 30% de chance de explodir, você ia subir? Pelo amor de Deus, né? Aí isso acontece com quem tem relações sexual aí, com camisinha e tem o vírus do HIV. Então, no caso, o que é essa distribuição de preservativos, né? Sobretudo na época do carnaval, que acontece muito, né? É assim, ó, filho, vai lá, aproveita, mas só se protege. E até pais colocam na mão dos filhos, vai lá. Tem pais que acabam falando assim, olha, eu prefiro liberar meu filho, ficar com a namoradinha dele aqui em casa, ter relação sexual com a namoradinha dele aqui em casa, porque é melhor do que fazer na rua, no escuro, no carro, né? Ou seja, essa mentalidade foi entrando em muitas famílias, meus irmãos. Ou eu estou falando alguma mentira? Não estou falando não, isso vai acontecendo, não é moralismo isso. Houve uma mudança, nos últimos 40, 50 anos, o mundo mudou. As pessoas mais aqui maduras, né? Tem pessoas aqui de 60, 70 anos, né? Mudou ou não mudou? Mudou, foi totalmente, ó, virou de cabeça para baixo.
Entende? Então isso aqui, meus irmãos, é uma constatação. Houve uma desencadeada revolução sexual, que foi destruindo as noções. Que eu estava falando sobre o preservativo. O preservativo é aquele, está na mão do jovem e fala assim, vai lá, aproveita, só se protege. Mas gente, proteger o órgão genital? Não, mas não protege o essencial, não protege a alma, não protege os valores, não protege o significado do ato sexual, não protege, entendeu? O coração da pessoa, não protege a pessoa de ser usada, de se deixar ser usada por outro, e usar outra pessoa, não protege, né? Pode proteger de uma doença, mas não pode proteger, não protege o essencial, que é a alma da pessoa, que é o coração da pessoa, não protege ela de ser usada, de tratar outra pessoa como objeto. Então, ou seja, isso aqui são coisas importantes. Então a teologia do corpo, ela foi justamente proclamada nesse período, onde tudo isso que a gente vê hoje como consequências drásticas, estava começando a explodir. Então João Paulo II, ele vem justamente para oferecer um remédio para a humanidade. Ele vem justamente através da teologia do corpo oferecer uma resposta às feridas da humanidade, à loucura da nossa sociedade atual nos últimos 40 anos, né? E veja bem, meus irmãos, se naquela época que João Paulo II, no final da década de 70, o mundo já estava confuso, imagina agora, 40 anos depois, você acha que está melhor ou pior? Está mais confuso ainda. Então, se naquela época foi importante João Paulo II proferir a teologia do corpo, ela é muito mais importante para nós hoje. Muito mais importante para nós hoje. Ela é muito mais necessária ainda para nós hoje. Então eu posso dizer em alto e bom som que a teologia do corpo de São João Paulo II é uma verdadeira resposta do Espírito para resgatar a verdade sobre o ser humano, na sua unidade corporal e espiritual, para resgatar a dignidade do ser humano enquanto pessoa humana. O ser humano não é uma coisa, não é um objeto, o ser humano é alguém, é uma pessoa com toda a dignidade. A teologia do corpo, ela vem lançar luzes sobre a confusão moderna que se instalou no relacionamento entre o homem e a mulher. Olha quantos conflitos que nós temos no nosso tempo. Nós vivenciamos o problema do machismo, agora uma onda do feminismo, ou seja, conflitos, agora a ideologia de gênero, ou seja, que são ameaças à dignidade do homem e da mulher na sua integridade, ou seja, na sua sexualidade. O masculino e o feminino são queridos por Deus. O próprio Papa Francisco, quando ele fala sobre a ideologia de gênero, o que é a ideologia de gênero? É justamente essa visão de que não existe o masculino e o feminino, de que o ser homem e ser mulher é uma construção da sociedade, é uma construção cultural, que o seu corpo tem nada a ver com o seu papel social. Então a ideologia de gênero é justamente essa ameaça que fere o ser humano na sua essência. Meu irmão e minha irmã, ser homem para mim não é algo opcional, que eu posso pegar ou não pegar, querer ou não querer. Ser homem para mim faz parte da minha natureza, está fincada na minha natureza, está cristalizada inclusive no meu corpo, faz parte da minha essência, da minha identidade mais profunda. Você, mulher, a sua feminilidade não é algo opcional, ela faz parte da tua identidade mais profunda. Isso aqui é muito importante dizer, queridos. Então, só que a ideologia de gênero, ela quer justamente criar um ser humano. Os ideólogos do gênero querem criar um ser humano neutro, um ser humano sexualmente versátil, que cada hora pode ser o que ele quiser. Não, você não pode mudar a tua essência. Você pode ter comportamentos diferentes, mas não mudar a tua essência. Você pode inclusive sentir uma atração por uma pessoa do mesmo sexo, mas isso não muda quem você é, não muda a sua realidade. Você precisa ajustar a teu comportamento ao teu ser, aquilo que você é, a tua essência como homem e como mulher. Gente, e veja bem, então a teologia do corpo, ela vem lançar luzes sobre isso, sobre a confusão do mundo moderno, inclusive contrapondo todos esses problemas relacionados ao feminismo, ao gênero que nós vemos no nosso tempo, ao machismo que ainda é presente em algumas mentalidades. A própria ideologia de gênero, o próprio Papa Francisco, ele diz o seguinte, ele resume de maneira simples a ideologia de gênero. Ele fala assim, a ideologia de gênero é uma resignação. Por quê? Porque querem cancelar as diferenças sexuais, ou seja, o masculino e o feminino, querem cancelar as diferenças sexuais simplesmente porque não sabem lidar com elas. Simplesmente por causa disso. Esse negócio de homem de um jeito, mulher de outro. Gente, mas não tem jeito. Quem é casado sabe muito bem aqui. É ou não é diferente? É diferente, meu Deus do céu.
fisicamente, psicologicamente, né? Afetivamente. O homem e a mulher são diferentes. No seu corpo, na sua alma, nos seus afetos, na sua dimensão espiritual, são diferentes. E essas diferenças entre o masculino e o feminino não são problema. Não são problema. Como querem aí criar a confusão na cultura atual. Não, colocar um contra o outro, o homem e a mulher um contra o outro. Não. Essa diferença entre o homem e a mulher são um convite à comunhão, um convite à unidade, um convite a um ajudar o outro, um convite a um enriquecer o outro. O homem enriquece a mulher com a sua masculinidade, a mulher enriquece o homem com a sua feminilidade. Isso é verdade no casamento, isso é verdade também na sociedade, nas relações. Porque eu convivo com mulheres, não somente com a minha esposa, eu convivo também com irmãs, com amigas, com pessoas da mesma comunidade, que trabalham comigo, ou seja, é o enriquecimento mútuo do masculino e do feminino. Então João Paulo II, através da sua maravilhosa e fascinante teologia do corpo, ele vem justamente lançar luzes sobre essa confusão moderna que se instalou no relacionamento entre homem e mulher. Agora veja bem, Fernando, você pode perguntar para mim, Fernando, qual que é o conteúdo da teologia do corpo? Eu já falei rapidamente, eu vou repetir novamente aqui, né? O Papa, ele apresenta a teologia do corpo, uma visão integral do ser humano, e toca de maneira magnífica no tema da sexualidade humana, apresentado dentro do seu verdadeiro significado. Ele descortina para nós a maravilha da corporeidade humana, marcada pelo masculino, pelo feminino. Ele proclama a grandeza nossa, do nosso chamado ao amor, do nosso chamado à comunhão, do nosso chamado à doação sincera de nós mesmos. Queridos, o Papa então, ele vai abordando. Então eu posso dizer aqui, resumidamente, para terminar esse primeiro ponto e dar um próximo passo com vocês, a teologia do corpo. Segurem na cadeira para não cair para trás, e quem está em casa agora, anote essa verdade e busque estudar, busque aprender sobre isso. A teologia do corpo é o verdadeiro resgate do maravilhoso plano original de Deus para o homem e a mulher, para o matrimônio e para a família. Porque a família, fundada no matrimônio entre o homem e a mulher, ela é a base de uma sociedade. Ela é a base e o fundamento da civilização do amor. Por isso que eu vou pregar, na minha próxima pregação eu vou falar sobre isso. Os grandes ataques que estão acontecendo na família. Porque, meu irmão e minha irmã, se você destrói a família, você destrói uma sociedade inteira. É como a gente brincava quando era pequeno de dominó, né? Colocava todos os dominós assim, em pezinho assim, né? E depois vinha aqui no primeiro e fazia assim, tuc, e derrubando todos os outros. Quem já brincou com isso já? Levanta a mão. Eu já brinquei muitas vezes com isso, enfim, é mais dominó que a gente fazia isso, né? Ou seja, porque eu não podia chegar lá e só derrubar o último, mas o último não vai derrubar os anteriores, não é verdade? Gente, o demônio não é trouxa. O demônio é o inimigo de Deus, o inimigo dos filhos de Deus. Então, se ele pode derrubar o primeiro para derrubar todos os outros, você acha que ele vai chegar só no final e derrubar o último? Não, ele vai atacar primeiro a família, ele vai atacar primeiro a sexualidade, ele vai atacar primeiro nossa relação com o nosso corpo, ele vai atacar primeiro a relação entre homem e mulher, porque ele vai derrubando tudo, ele vai desmantelando tudo, os filhos, a sociedade, a organização social. Eu vou falar sobre isso na próxima pregação, não vou antecipar ainda não, tá? Para vocês ficarem firmes e você que está em casa, não deixar de assistir a próxima palestra, tá? Então, é um verdadeiro resgate, a teologia do corpo é um verdadeiro resgate desse plano original de Deus para o homem e para a mulher, tá? Aí você poderia dizer, Fernando, mas qual que é a importância da teologia do corpo para a minha vida? Para a minha vida. Eu faço uma pergunta para você, e para você que está em casa. Você quer ser feliz? Sim ou não? Sim. Quer ser feliz? Sim ou não? Sim. Ser feliz, eu poderia perguntar da seguinte maneira: você quer ser realizado como pessoa? Você quer ser realizado como homem, como mulher? Então, se você quer ser feliz, então a teologia do corpo é importante para você. Por quê? Olha só o que São João Paulo II diz na teologia do corpo. Ele diz assim: a redescoberta do significado de toda a existência, do significado da vida, em que está compreendido também aquele significado do corpo que nós chamamos de esponsal,
Lembra que eu falei para vocês guardar essa palavrinha? Esponsal, lembra? Veja bem, meus irmãos e minhas irmãs, eu poderia dizer ao contrário aqui. Se eu não descobrir o significado do meu corpo e corresponder ao significado do meu corpo, eu não vou abraçar e descobrir o sentido da vida, o sentido da existência. Ou seja, em outras palavras, eu vou errar como ser humano, eu vou errar como pessoa, eu vou errar como homem, você vai errar como mulher, minha irmã. Se nós não descobrirmos o significado que Deus gravou, que Deus cravou na nossa carne, que Deus inscreveu na nossa natureza, se eu não ler no meu corpo, o que meu corpo fala, eu não corresponder, eu não posso ser analfabeto em relação à pedagogia do meu corpo. Veja bem, uma pessoa não precisa ter faculdade nenhuma, ela não precisa ter estudo nenhum, mas ela precisa pelo menos ter, lógico, é muito importante os estudos, mas o mais importante, ela ter a capacidade de ler o que Deus já escreveu no corpo dela, o que Deus gravou e imprimiu no corpo masculino e no feminino. E se eu não corresponder, se eu não entender, se não fizer essa leitura da linguagem do meu corpo e não corresponder, eu vou errar como ser humano, eu vou errar como pessoa, eu vou me frustrar existencialmente falando. Mas aí você pode perguntar para mim, Fernando, pelo amor de Deus, fala para mim, o que o meu corpo fala? O que o meu corpo diz? O que o meu corpo expressa? O que Deus gravou no meu corpo? O que Deus gravou no meu corpo masculino? O que Deus gravou no seu corpo feminino, minha irmã? Deus gravou nos nossos corpos um chamado, o chamado a sermos um dom, a sermos um presente. O meu corpo grita que eu não nasci para mim mesmo. O meu corpo grita isso. O corpo de um homem é simplesmente incompreensível sem o corpo de uma mulher. O corpo feminino é incompreensível sem o corpo de um homem. É a mesma coisa como é incompreensível uma mão sem uma luva. Uma luva sem uma mão, melhor, né? É incompreensível. Por que existe uma luva? Porque tem uma mão, ou seja, são diferentes, mas complementares. Como é incompreensível seria uma chave sem uma fechadura. São diferentes, mas são complementares. Foi um feito para o outro. Com isso, não estou dizendo que você tem que casar e ter relações sexuais. Eu estou dizendo o seguinte, cada um tem a sua vocação. Alguns vão ter essa vocação. Porém, isso até mesmo para um sacerdote, alguém que vive a vida inteira solteira, não se casa, esse significado continua gravado no seu corpo. O seu corpo continua dizendo para você assim, ó, você não nasceu para você. Você nasceu para os outros. Você nasceu para doar a tua vida. Você nasceu para ser um presente. Você nasceu para ser um dom para os outros. Meus irmãos, eu vi uma frase muito bonita ontem que diz assim, né? É muito bom ser feliz. Muito bom ser feliz, é ou não é verdade? Só que melhor ainda é as outras pessoas serem felizes por causa de você. Melhor ainda. É bom ser feliz, mas melhor ainda se os outros forem felizes por causa de você. Porque existe muito mais alegria em dar do que receber, meus irmãos. Então o nosso corpo fala o seguinte, eu nasci para doar a minha vida, para ofertar a minha vida. E você doa, como que você doa a sua vida? Por telepatia? Eu vou amar por telepatia? Não. Você ama com presença. Eu teria como me doar para vocês sem o meu corpo? Não, eu tive que vir aqui falar. É eu aqui em carne e osso para me doar. A mãe quando vai se doar para o seu filho, o pai quando vai sair para trabalhar, não é o corpo, não é a vida, não é ele totalmente que vai lá e trabalha e entrega. Gente, é isso que o corpo está dizendo. Vocês estão vendo que é muito mais do que relação sexual? Vocês estão vendo que é muito mais? É a oferta da tua vida. Não tem como você amar só por telepatia. Você tem que amar concretamente, com atos, com palavras, com serviço, com doação. Então nesse sentido, uma pessoa que não se casa, ela pode também doar a sua vida. Um sacerdote, por exemplo, que vive o celibato, ele pode doar a sua vida fazendo o quê? Ofertando a sua vida para o reino, ofertando a sua vida para a igreja, ofertando a sua vida para anunciar o evangelho, para atender as pessoas, para aconselhar, para celebrar a missa, para ir lá e atender os enfermos. Assim pode ser as irmãs religiosas, os celibatários, enfim, o significado da sua vida é doar a vida. O significado da vida é doar a vida. Guarde isso. Esse é o sentido plano da vida. Nós não nascemos para nós mesmos. Essa é a lógica da nossa natureza, meus irmãos. Nós não nascemos. Agora, é muito importante dizer o seguinte, que essa doação da vida, ela é mais ainda expressa de maneira muito bela
quando a pessoa se casa, porque ela inclusive quer manifestar o amor através do seu corpo. Através do seu corpo. Por isso que eu resgatei com vocês na primeira pregação o valor, eu terminei falando sobre o valor e a maravilha que é a vida conjugal dos esposos. O valor da vida sexual dos esposos. O que expressa? Embora não seja tudo na vida de um casal, mas ela tem uma linguagem. O que uma relação sexual explica? O que ela diz? A linguagem de uma relação sexual de um casal. Está dizendo assim: eu sou teu, eu sou tua, eu me dou para você. Então, só que aquele ato sexual, ele é uma expressão de uma doação que vai além ali daquele ato. Eu me dou para você no dia a dia, eu me dou para você no trabalho, eu me dou para você quando você está enferma, eu me dou para você quando não está com algum problema financeiro, eu estou me doando, ou seja, eu sou um dom, eu sou teu, você é minha, e vice-versa, ok? Isso aqui é muito importante, muito, muito importante. Só que veja bem, o corpo fala muito mais ainda. O corpo lhe fala, meus irmãos, a união do homem e da mulher no sagrado matrimônio, fala de algo mais profundo ainda, fala do mistério de Deus. Sabia que nosso corpo fala de Deus? Fala de Deus por quê? Porque Deus, ele é um único Deus em 3 pessoas, sim ou não? Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus em 3 pessoas. Ou seja, a Santíssima Trindade. Deus é uma comunidade de amor. Deus é uma comunhão de amor. E João Paulo II diz justamente o seguinte, ele fala assim: o corpo, e somente o corpo, torna visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Ele foi criado, o corpo, com a finalidade de trazer para dentro da realidade visível do mundo, o mistério escondido de Deus desde toda a eternidade. Qual o mistério Deus escondeu desde toda a eternidade? Antes de Deus criar o céu e a terra, o cosmos, o universo, Deus sempre foi comunhão de pessoas. Deus sempre foi Pai, Filho, Espírito Santo. Deus sempre foi comunidade de amor. Deus sempre foi Santíssima Trindade. E quando Deus então cria o ser humano, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. João Paulo II, quando ensina sobre esse trecho na carta às famílias, ele fala assim: Deus, ele buscou a inspiração em si mesmo, o modelo para criar o homem e a mulher. Quando Deus cria o homem e a mulher diferentes, igual em natureza, igual em dignidade, mas diferentes no seu modo de ser, de viver, Ele convida os dois à comunhão. Por isso que diz lá: por isso o homem deixará seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e dois se tornarão uma só carne. Um único Deus em 3 pessoas. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus é comunidade de amor. Se Ele nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos criou também para sermos comunidade de amor. Para também, como nós vamos refletir Deus, se a gente também não viver em comunhão? Então, quando Ele cria o homem e a mulher para se unirem, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois tornarão uma só carne, nós refletimos na carne aquilo que é o mistério da Santíssima Trindade. Uau! E dessa comunhão do homem e da mulher pode surgir um terceiro, que é a geração dos filhos. Uau! Imagem da Santíssima Trindade. Meu irmão e minha irmã, o nosso corpo fala de Deus. Por isso que quando a igreja fala do matrimônio, ela fala do homem como imagem de Cristo, da mulher como imagem da igreja. Esse mistério é grande, diz o apóstolo Paulo. Eu me refiro em relação a Cristo e a igreja. Meus queridos irmãos e irmãs, eu sei que o matrimônio é uma comparação para falar do amor de Deus para conosco. Porém, João Paulo II diz que não há nesse mundo imagem mais perfeita para falar do Deus unidade e comunhão do que a imagem da comunhão do homem e da mulher no matrimônio. Não existe nesse mundo imagem mais perfeita para falar da comunhão do homem, de Deus, do que a comunhão do homem e da mulher. A comunhão do homem e da mulher no sagrado matrimônio expressam a comunhão de Deus, que é a Trindade. Isso é lindo, isso é maravilhoso para quê?
para você ver a importância da sua família, para você ver a importância do seu casamento, para você ver que o casamento não é apenas uma instituição humana, é uma instituição divina. O matrimônio, a família, não é uma instituição apenas humana, é uma instituição divina. Eu sei que existem muitos conflitos, muitas crises. Eu sei que existe o pecado que muitas vezes vem para ameaçar. Mas hoje, vocês perceberam que agora no final eu foquei mais um ponto positivo, justamente para dizer o seguinte, que nós precisamos lutar para recuperar o projeto de Deus, o sonho de Deus para o homem e para a mulher. E João Paulo II nos ajuda nisso, e João Paulo II nos presenteou com a teologia do corpo, e João Paulo II está agora lá do céu, intercedendo por nós, para que eu e você possamos recuperar esse maravilhoso, majestoso projeto de Deus para a família, para o matrimônio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito seja, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor.